De tudo o que se tem ouvido, só que de tudo o que se tem ouvido, não dentro da sua casa, não no seu trabalho, não na faculdade, não na rua, mas de tudo o que se tem ouvido em relação à palavra. Você ouve a palavra? Você atenta para a palavra? Você considera a palavra? Porque a palavra é Deus, Deus é a palavra. Então, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então, o temor de Deus é o resumo de toda a palavra. Você quer o resumo da palavra de Deus? Então, o resumo é o temor. O que é o temor? O temor a Deus não é medo de Deus, não é pavor de Deus. O temor a Deus é o respeito. O temor a Deus é a consideração. O temor a Deus é a reverência. Valores que nos dias de hoje é difícil você encontrar até entre as pessoas. Se entre pessoas que se veem, você dificilmente encontra esses valores, imagine em relação a um Deus que não se vê, que não se toca. Então, como que eu posso escolher em temer? Porque é uma escolha, é uma decisão. Um dia eu tive que escolher, tomar a decisão de temer a Deus. Como que você pode nessa manhã tomar essa decisão? Como que você pode fazer essa escolha em relação a um Deus que não se vê, a um Deus que não se toca, que não é pau, não é pedra, não é metal, não é papel, mas é espírito? Como você pode temer a Deus, respeitar a Deus, ter reverência a Ele, tendo a sua palavra? Porque Deus é a palavra é Deus. Então, a maneira que eu trato a palavra, que eu considero a palavra, a minha reverência à palavra, mostra exatamente como que eu tenho tratado a Deus, como que eu tenho considerado a Deus. Você já teve aquela experiência? Eu nunca tive essa experiência, e nunca vou ter, mas você já teve a experiência, ou melhor, eu nunca tive como pai eu nunca tive, mas sendo filho, eu já vivi, porque a minha mãe falava, entrava de um lado, saía do outro. A minha mãe falava, e falava porque desejava o melhor para mim, então eu não fazia caso. Na minha cabeça, eu estava certo, e ela estava errada. Então, como pai, eu e a minha esposa nunca tivemos essa experiência, porque os nossos filhos temem a Deus. Temendo a Deus, vai temer também aos pais, vai respeitar os pais. Mas como filho, eu errei muito.
eu errei muito, porque eu não atentava para as palavras da minha mãe, que desejava o melhor. E isso acontece hoje em relação a Deus. Hoje falta temor para com a palavra, respeito, reverência. Só que, preste atenção, a Bíblia continua falando, diz, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo, toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Vai chegar um dia, e é questão de tempo, se muito tempo ou pouco tempo, não faz diferença, mas vai chegar um dia, que Deus vai trazer às claras, à luz, todas as nossas obras, tudo aquilo que fazemos, e tudo aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. Mas Deus não vai trazer apenas à luz as nossas obras, porque as nossas obras são visíveis aos olhos de todos, mas Ele vai trazer também tudo que está encoberto. E o que está encoberto não é apenas o que eu faço entre quatro paredes e uma porta bem trancada. Tudo que está encoberto é também o que existe na nossa cabeça, os nossos pensamentos. É também o que existe dentro do nosso coração, os nossos sentimentos. Por exemplo, o que existe agora na sua cabeça, de acordo com a palavra, seja bom ou mal, um dia Deus vai trazer a juízo. Um dia Ele vai trazer. O que você está pensando agora, seja bom ou mal, um dia Ele vai trazer a juízo. Um dia, tudo que hoje está encoberto, oculto, Ele vai trazer a luz. E quando nós temos essa consciência, então isso desperta em nós um temor. Ou será que não? Isso desperta um temor. Então, o temor, na realidade, para que ele serve? O temor, em primeiro lugar, ele serve para proteção, preservação da vida, porque o que você planta, você vai colher. O que eu planto, eu vou colher. Deus jamais vai permitir que você venha colher o que eu planto, e tampouco que eu venha colher o que você planta, mas cada um de nós colhe o que planta. Então, se existe o temor, existe a preocupação com aquilo que se pensa, a preocupação com aquilo que se sente, a preocupação com aquilo que se fala, porque pelas palavras somos condenados ou justificados. A preocupação com aquilo que se faz, porque um dia tudo vai vir a juízo. Então, o temor, em primeiro lugar, preserva a nossa vida, faz com que venhamos plantar boas sementes, mas não preserva apenas a nossa vida, preserva o que temos de maior valor, preserva o que temos de mais importante, que é a nossa alma, porque através do temor, nós conseguimos viver em obediência à palavra de Deus.
aos mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus não representam uma prisão, não, muito pelo contrário. Os mandamentos servem para nos proteger e para nos guardar. Preserva a nossa vida e preserva a nossa alma. Até aqui vocês entenderam? Sim ou não? E como consequência, o temor é a chave da felicidade familiar. Como consequência. Então, quem teme a Deus, quem respeita, quem considera, quem tem reverência às coisas de Deus, porque sabe que um dia Ele vai trazer a juízo todas as nossas obras, pensamentos, sentimentos, palavras. Então, quem teme, preserva a sua vida. Faz com que boas sementes sejam plantadas. Preserva o mais importante, que é a alma. A alma é eterna. E como consequência, a família é abençoada. Veja, por favor, o Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, teme a Deus, respeita, considera, tem reverência às coisas de Deus. Então, essa pessoa é bem-aventurada. Eu não sei em que situação você chegou aqui hoje, mas eu sei em que situação você pode sair. Eu não sei quais as circunstâncias que você saiu da sua casa hoje, mas eu sei em quais as circunstâncias você pode voltar para a sua casa hoje. Você pode voltar para a sua casa hoje sendo um bem-aventurado, uma pessoa feliz, abençoada, que não significa ausência de problemas, porque problemas sempre vamos ter, mas independente do que aconteça do lado de fora, você passa a ser um bem-aventurado. Então, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda onde? Nos seus caminhos. O que é andar nos seus caminhos? Quando eu tomei a decisão de temer, eu fiz essa escolha, porque é escolha. Todo dia nós fazemos escolhas, todo dia. Você escolhe a roupa, você escolhe o sapato, você escolhe a comida, todos os dias. E não é diferente com o temor. Então, quando eu fiz a escolha, quando eu tomei a decisão de temer a Deus, então eu cheguei à seguinte conclusão: eu tenho que mudar de caminho. Porque até então, eu estou indo por esse caminho, está tudo dando errado. A cara já está toda quebrada, não tem mais nada para quebrar. Então, eu vou mudar de caminho. E o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho. Ele não disse que é um dos caminhos, ele é o caminho. Seria possível alguém ir por esse caminho, que é o Senhor Jesus, e se decepcionar, se frustrar? Seria possível? Seria possível alguma coisa dar errado, você indo não pelo seu caminho, mas indo pelo único e verdadeiro caminho? Não, não é possível. Então, bem-aventurado é o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esse homem, ele preserva a sua vida, ele guarda a sua vida, ele preserva a sua alma, que é o mais importante,
e ele abençoa a família. Ele abençoa a família, porque ele é bem-aventurado, feliz, ele é abençoado. E isso aqui está ao seu alcance. Primeiro passo, trocar de caminho. Primeiro passo, deixar de viver a sua maneira para viver a maneira de Deus. Me perdoe a expressão, deixar de ser cabeça dura, de ser teimoso. A pessoa está vendo que pelos seus caminhos, de acordo com a sua vontade, com o seu querer, tudo tem dado errado, e a pessoa insiste. Mas quando ela toma uma atitude de se render, uma atitude de se entregar, de reconhecer que Ele é o caminho, então ela se volta para Ele, há nela o temor, e ela passa a ser bem-aventurada. A família é abençoada, a vida é abençoada, e o mais importante de tudo, a alma é salva.